Queridos amigos, queridas amigas, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Hoje nós trataremos de um tema que também é de interesse coletivo, mas que nós gostaríamos de aqui fazer algumas ressalvas por conta do alto grau de mobilização da população em torno desse tema. É sobre o projeto de lei 1904 de 2024, desse ano, né? Deixa eu só ajustar aqui a câmera. Pronto, melhorou. O fato é que trata exatamente de alterações no Código Penal em relação a, ao aborto, né? A questão do aborto acaba passando também por temáticas religiosas, por temáticas de costumes, na área dos costumes, mas aqui a gente deve sempre lembrar que o Brasil, segundo a nossa Constituição, é um Estado laico, né? E, portanto, deve ser com base na lei e não nos costumes religiosos que a população, enfim, que cada brasileiro e brasileira deve se pautar, se conduzir. E esse projeto de lei, que esta semana está tendo uma grande repercussão, inclusive com a necessária até, e aqui estou louvando a todas as movimentações, as mobilizações feitas pelos mais diversos segmentos, né, no Brasil, a gente precisa ter muita clareza com o que está acontecendo. O primeiro ponto que eu gostaria de ressaltar é a necessidade de nós adequarmos o nosso Código Penal às novas realidades, né? E a adequação que eu aqui defendo é que o Código Penal, que é onde se estabelecem, claro, evidente, os crimes e as suas penalizações, sejam ele seja revisto, revisitado, para evitar que haja descompasso, como a gente tem observado nas diversas modificações que aconteceram ao longo do tempo. O nosso Código Penal é originalmente de 1940, e essas modificações feitas de forma isolada, né, foram acontecendo de formas de uma alteração em determinado artigo, depois num artigo mais à frente, num artigo anterior. Enfim, é preciso que haja, que o poder, o Congresso Nacional, se debruce depois, não nesse momento, mas no momento mais adequado, se debruce sobre a totalidade, sobre a integralidade do Código Penal, para exatamente fazer essas correlações e verificar, inclusive, os pesos e medidas em relação a determinadas penas que não guardam proporcionalidade em relação a outras. Então, é preciso que haja uma avaliação temática, dos diversos pontos do Código Penal, para então conseguirmos fazer uma boa reformulação no sentido de adequar melhor, inclusive porque foram incluídos novos tipos de delitos, novos crimes, até mesmo, né, pela nova realidade tecnológica que nós vivenciamos. Então, é preciso que haja uma adequação entre os diversos artigos, os diversos tipos penais qualificados do nosso Código Penal. E por que eu falo isso? Quando a gente está abordando o tema do aborto, do tempo máximo para
efetivação do aborto. E aqui eu quero fazer uma observação importante, porque quando se modifica a legislação penal, no ponto, quando se fala do crime de estupro e quando se relaciona isso ao aborto legal ou ilegal, já aí, me parece, precisa haver uma reformulação, um redirecionamento para melhor compreendermos por que que esses dois crimes estão sendo tratados num único projeto de lei, se isso não tem um viés ideológico, se não tem um viés, permita dizer, também religioso dentro dessa discussão. O fato é, considerando que o Brasil é um Estado laico e primando aqui, especialmente para os casos de crianças e adolescentes, mas não só, também todas as outras mulheres em qualquer outra faixa etária. Eu estou apenas fazendo essa citação de crianças e adolescentes, dado que no Brasil milhares de crianças e adolescentes são se tornam grávidas, né? Mulheres, crianças, adolescentes se tornam grávidas através de crimes praticados de estupro e outros crimes contra essas crianças, adolescentes e essas mulheres também adultas. Então, é preciso que a gente faça uma reflexão, né? É preciso que nos mobilizemos, tal como as mulheres estão fazendo. Lembremos que nós, homens, e a grande maioria do nosso Congresso Nacional, deputados e senadores, é composta por homens, né? E não temos a dimensão de quanto as mulheres sofrem com tudo isso, né? Então, para que não haja um maior sofrimento das crianças, adolescentes, mulheres adultas, enfim, de todas as mulheres em relação a essa questão da gravidez indesejada e da gravidez violenta, né? Por conta de crimes praticados por esses estupradores e outros atos correlatos a isso, ao estupro, eu, eu penso que nós deveríamos nos mobilizar em defesa, mais uma vez, das mulheres, em defesa das crianças e adolescentes que tanto sofrem em relação a esse tema. Então, eu aqui hoje quis me posicionar em relação a isso. Evidente que sou contrário à PL 1904 de 2024, que está sendo debatida no Congresso Nacional, e penso que essas duas questões, esses dois tipos penais, né, determinados no nosso Código Penal, devem ser tratados de uma maneira mais sistêmica, de uma maneira mais conjunta de todo o quadro dos artigos do nosso Código Penal. Então, fica aqui a minha observação, o meu apoio evidente a todas as mulheres, as crianças e adolescentes que tanto sofrem nesse aspecto, e estou aqui para juntos trabalharmos naquilo que for possível e para superarmos essa discussão tão importante, mas especialmente para derrubarmos essa possibilidade de um projeto de lei que, ao invés de beneficiar
a essas crianças, adolescentes e mulheres vítimas de estupro, vítimas da violência sexual, é um PL que acaba criminalizando a própria vítima. Então, fica aqui a minha observação, a minha solidariedade a todas as mulheres, crianças e adolescentes, e espero que os parlamentares avaliem com bastante critério eventualmente, até rejeitem essa matéria e revejam suas posições para fazer uma análise mais ampliada do nosso Código Penal. Um abraço a todos e todas e espero nos encontrarmos em breve.